Olha só, neste mês da consciência negra, a Zabelé FM está realizando uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade, falando deste assunto de grande importância para o nosso povo. O projeto Novembro Negro tem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Remanso, PENAB, Lei Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Uma realização da Rádio Comunitária Zabelé FM. E hoje eu estou recebendo aqui o nosso amigo professor Norberto, tá bom? Ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito aí do Novembro Negro e claro, né, de suas experiências na vida. Norberto, seja bem-vindo à nossa emissora. Boa tarde. Zabelé FM. Eu quero agradecer pelo convite, que a princípio eu fiquei um pouco ansioso, né? Um desafio, não pelo fato de falar sobre a minha origem, mas o desafio de enfrentar os microfones, que mesmo a gente, de certa forma, tendo uma certa, né, dinâmica de estar sempre falando em público, mas cada ambiente requer uma certa preocupação, uma certa, né, posição diante daquilo que a gente vai, né, conversar. Mas, de certa forma, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui e também quero aproveitar a oportunidade e mandar um alô especial para a comunidade Lagoinha, para toda a minha família, né, e demais a quem eu estendo todo esse alô às pessoas das demais localidades e também da cidade. Conta para nós então um pouco aí a respeito, quem é Norberto ou quem é o professor Norberto, como assim muita gente conhece? Olha, eu me chamo Norberto, resido na comunidade Lagoinha, a quem tenho muito orgulho, né, desde quando eu nasci, né, me criei e atuo como animador de comunidade e profissionalmente hoje sou professor, né, e estou atuando no povoado do Novo Mar, né, graças a Deus, assim, com um bom relacionamento com a turma, e é isso aí, né, a gente está aí para servir a comunidade dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Norberto, o que é o racismo para você? Olha, de certa forma, o racismo é um preconceito, né? Um preconceito contra pessoas a partir do seu tom de pele, né? Seu tom de pele e traços físicos, né? Que remete a uma raça que é marginalizada ou vista como inferior e desvalorizada. No caso, o negro, né? Só que muitas vezes a gente deixa de lado, né, de reconhecer que o caráter, não se define o caráter de uma pessoa pela sua cor da pele ou pelos seus traços, né, mas se define o caráter de uma pessoa pelas suas atitudes, pelas suas ações. Só que infelizmente, de forma assim como a gente está tratando o Novembro Negro, né, a gente vai focar mais nessa parte, né? Que o negro, ele é visto como inferior e que não sabe muitas vezes nada, entre aspas. Quando na verdade, né, nós enquanto negros temos que ter orgulho de que nós somos importantes e desempenhamos um papel fundamental na sociedade. Então assim, racismo na verdade é isso. É você, de certa forma, é um preconceito, né? Que você vê na outra pessoa como uma pessoa inferior à outra e que não tem valor, quando na verdade não é isso que a gente tem que olhar, né? A gente tem que ver quais são os procedimentos de cada pessoa, quais são as suas atitudes e qual é o papel que ele exerce na sociedade. Você já sofreu algum tipo de racismo? Olha, eu moro numa comunidade e que praticamente todos nós somos negros, né? Então, se falando de comunidade, graças a Deus, na comunidade, não, né?
por se tratar minha família negra, lá praticamente todos nós somos família e nós nos consideramos, é claro, negros. Mas teve uma certa época, né, de escola, que eu estudei num povoado próximo, que infelizmente é interior, mas que infelizmente não, que é interior, mas que na verdade via as pessoas que vinham de outras localidades circunvizinhas como uma pessoa que ali não tinha, né, muito valor. Em que sentido, né? Lá vem o negrinho, o emburraiado, aquela coisa desse tipo que de certa forma a gente ouvia de pessoas, né? Tanto muitas vezes adulto como também dos próprios colegas. Certo. E isso de certa forma me deixava um pouco acuado, né? Ou seja, com a autoestima lá embaixo, mas assim sem o intuito de desistir daquilo que eu acreditava, que era os estudos. E se hoje eu cheguei aonde eu estou, é porque, né, ultrapassei todas essas barreiras de cabeça erguida, independente, né, do que se ouvia. Você como pessoa negra, quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia? Olha, Alessandro, como eu sou uma pessoa assim um pouco extrovertida, e as pessoas que me conhecem, né, por onde eu passo, as pessoas já me veem assim como uma pessoa alegre, como uma pessoa que assim não tem tristeza. Certo. E parece que você não tem dificuldade, você não tem problemas, porque a dinâmica do meu dia a dia é assim, né? É sorrindo, é brincando, tirando uma Toda piada. pessoa que vai falar com você já chega com um sorriso, acolhendo bem. E as pessoas acolhendo bem. E quando a gente entra num ambiente que as pessoas têm o costume de lhe ver de uma certa forma e de repente você chega com outro clima, as pessoas já sentem, já percebem. Mas dentro do comércio de remanso, em alguns ambientes, eu não sei se é de fato preconceito ou porque muitas vezes as pessoas se acham dono do ambiente, né? Por algumas vezes eu cheguei em um determinado, né, local e aí tinha uma senhora, né, que estava lá se queixando que estava por conta do atendimento. Aí ela me disse o seguinte: será se estão demorando me atender é porque eu sou negra? E essa mesma situação, por algumas vezes eu me senti assim também, né? Porque às vezes você chega num determinado ambiente, você dá um bom dia e você percebe se a pessoa responde ou como a pessoa responde, né? Porque assim, mesmo que você chegue num determinado ambiente e as pessoas estejam atendendo outras pessoas, então é direito a pessoa chegar e dizer: olha, aguarde aí um pouco que daqui a pouco a gente lhe atende. E aí eu me senti assim um pouco rejeitado, entre aspas, porque a gente dei boa tarde, não percebi se as atendentes responderam ou não, e fiquei aguardando, um parecer e nada. Aí eu saí um pouco, né, do ambiente, dizendo algumas, não palavrões, mas assim, questionando o motivo pelo qual não estava sendo atendido naquele momento. Aí eu fiquei assim fora um pouco, aí logo chegou uma pessoa: é alguma coisa, entendeu? Porque nesse sentido aí eu me senti assim um pouco, né, rejeitado, entre aspas, rejeitado por conta da forma como eu fui recebido neste ambiente. E assim tinham outras pessoas também que negras se queixando. Então aí eu pensei assim: será se os donos do estabelecimento orientam essas pessoas a tratar as pessoas assim? Será se eles têm, comigo mesmo, Sim. se eles têm conhecimento, né, dessa realidade? Por que não? Né? Porque nós estamos no século XXI. Independente da cor ou não,
todos nós temos o direito de ser tratado bem, independente da cor, da classe social. No início você relatou bem aí a respeito do que é, a respeito do racismo e preconceito. Para você, professor, o que é racismo? Essa diferença. Tente, né, dar uma explicação melhor para os nossos ouvintes, né? A questão do que é o racismo e o que é o preconceito. Vou tentar. Olha, o racismo é quando é especificamente uma determinada raça, por exemplo, né? O racismo contra a cor negra, como eu salientei, né? Como eu coloquei, que é muitas vezes vista como de forma inferior e desvalorizada. O preconceito, ele já é mais generalizado, ou seja, você faz um pré-julgamento daquilo que você não conhece. Independente de ser negro, independente da sua classe social, né? Independente da forma como você está vestido. Ou seja, o preconceito é um pré-julgamento que se faz diante de algo que você desconhece, que você, né, praticamente, entre aspas, desconhece, né? A questão da opção sexual, não sei se é assim que a gente pode estar colocando, também é um preconceito, né? É um preconceito. E muitas vezes a gente julga a pessoa, né, que é o né, o pré-julgamento que você faz diante de uma situação que você não conhece. E aí eu lembro de uma situação de um senhor, né, que ele chegou num banco, né, num banco aqui, acho que foi até no Banco do Brasil, e as pessoas ficaram assim, e ele é negro, com olhares tortos, né, com olhares assim de suspeito. Porque ele é uma pessoa que ele anda naturalmente, né? Não tem negócio de estar bem vestido. E uma disse, vixe, aquele ali, fulano, parece um mendigo. Aí a outra pessoa que estava ao lado disse assim, você queria era ser esse mendigo. Porque muitas vezes a gente tem que viver não para satisfazer os anseios do outro, mas para que você ande e se sinta bem. Porque muitas vezes a gente, por conta dessa questão de achar que as pessoas vão lhe fazer um julgamento porque você está de short, porque você está com o boné para trás, porque você tem o cabelo grande, isso são preconceitos, que aí você vai tentar fantasiar uma coisa, uma realidade, que você não vai se sentir bem. Mas para satisfazer os anseios de alguém que muitas vezes, né, está lhe fazendo aquele pré-julgamento sem lhe conhecer. Então, ou seja, eu, por exemplo, não gosto muito de usar calça. O meu negócio é mais só short. E muitas vezes a gente é visto, né, não é pelo que de fato você é, mas pelo que você tem. Então, o preconceito, eu não sei se eu consegui, né, assim, diferenciar e se esclarecer bem aos nossos ouvintes a questão do preconceito e racismo, né? Porque, eu posso repetir? Com vontade. Pronto, o racismo, na verdade, só para a gente recapitular aí, é essa parte, né, de você fazer um julgamento onde o racismo, que é de fato um preconceito, né, contra pessoas a partir do seu tom de pele. Então é uma coisa mais específica. E o preconceito é tudo aquilo que você faz um pré-julgamento diante daquilo que você não conhece, né? Então eu não sei se eu atendi, né, a pergunta. Certo. Você colocou a respeito da sua família, que o pessoal onde moram, né, são todos negros, mas existe também uma cultura, seja ela familiar, seja ela de lugar e tudo mais. Fala um pouco pra gente dessa cultura negra, e aí também você pode colocar a respeito da cultura que tem lá entre a sua família. Tá. Olha, a questão da cultura, né, da cultura negra. Exato. Né? Temos uma riqueza vasta,
né? É uma riqueza muito vasta, onde temos experiências disso na questão da música, e aí a gente pode citar, né, cantores baianos, por exemplo, como Margareth Menezes, e enfim. Aí vem a parte da alimentação, né, das comidas, né? Então tudo é uma cultura que muitas vezes a gente deixa de viver aquilo que é nosso para viver aquilo que não é da nossa realidade. Isso não significa que nós não devemos, né, viver outras realidades, mas que nós devemos, assim, valorizar e carregar com mais afinco aquilo de fato que nos identifica, não é? Em todos os sentidos. E falando, não é, como lá nós, enquanto comunidade, enquanto famílias que somos, que negros que somos, né? Então a gente vai se identificando, a gente vai vivendo alguns momentos que é próprios da própria comunidade, né? Como os nossos encontros de associação, os nossos encontros, né, de igreja, algumas festinhas que muitas vezes assim acontecem. Então isso a gente vai vivendo assim de forma muito natural, sem nenhum transtorno. Você colocou a respeito disso, né? E essa sua experiência de vida que você tem, seja ela na vida familiar, na vida religiosa, por onde você andou, qual tipo de discriminação racial que você costuma ver com frequência? A gente sabe, tem um padre que diz assim, a igreja é formada de diferentes cabeças, então todos estão ali com um único objetivo, mas a gente sabe que todos aqueles têm as suas particularidades, as suas indiferenças. E para você que tem esse meio, vive, é um professor já de um bom tempo, então vive com essa formação de crianças, adolescentes e adultos, e tem essa vivência também na vida religiosa. Qual é o mais comum que você vê, ou as formas de discriminação racial? É o seguinte, o que antes a gente encarava com muita naturalidade, hoje é bullying, né? As pessoas se ofendem, é isso ou aquilo, né? E a gente tem que ter sim, muita cautela, sobretudo nos dias atuais, a forma como a gente vai tratando as pessoas, que muitas vezes a gente acha que não, sem intenção, você acaba intencionando algo. E aí eu vou tentar responder esse seu questionamento com uma frase, abre aspas, que diz assim: éramos todos iguais até que a raça nos desligou, a religião nos separou, né, porque a gente vê hoje a diversidade, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou, né? Então, muitas vezes, hoje, a gente é classificado não pelo que você é, mas pelo que você tem. E a questão da discriminação, não só racial, mas também como essa parte da sexualidade, a gente vê assim muito presente, né, nos dias atuais, de achar que o outro, né, é isso ou aquilo, ou seja, faz julgamentos diante de uma vida que você muitas vezes não escolheu para você, né? Não escolheu ser, mas que ela acontece. Não sei também, mais uma vez, se fui claro na minha colocação, mas se você quiser, né, frisar novamente, a gente vê o que é que pode reforçando. Mas aí eu quero que você coloque um pouco a respeito de como você tem tido essa vivência e, ao mesmo tempo, como você orienta os alunos para essa questão da discriminação racial. Porque o aluno, ele tem várias vivências. Ele tem lá na escola, tem na família e tem com os colegas que são ali, né? Então, às vezes, a gente tem que leva aquilo para a sala de aula, por exemplo. Para ele pode ser uma naturalidade, mas para uma pessoa que já é
de formação, no caso um professor, o pessoal que é da diretoria, já tem uma cabeça que sabe como lidar com essa situação na escola. Até porque hoje, qualquer coisa desse tipo, muitas pessoas já ligam já algum movimento daquilo diretamente para a justiça, ou então a fim mesmo de brigas, né? Brigas mesmo entre pessoas. E que isso aí gera até problemas maiores. Então, como educador, como pessoa negra, como é que você tem lidado com essas situações dentro da sala de aula, dentro da vivência escolar? Tá. Olha, como eu falei anteriormente, com os pais, a gente convive com pais também que são negros, pais que a gente também considera que são brancas, né, ou de outras raças, e com os próprios alunos a gente tem essa mistura, né, essa mistificação que hoje ela é natural. Eu não tenho problema nenhum na questão de relacionamento, né? Agora, as orientações que a gente vai dando para as crianças, e isso tem que ser desde já, né, para que elas possam ir formulando as suas próprias ideias de que não é a cor da pele que define quem de fato você é. Aí, um dia desse, né, na sala de aula, eu estava até questionando, né, a gente falando sobre a questão de, muitas vezes um coloca um apelido no outro, a gente se depara com algumas situações. Sim. E a gente vai fazendo as intervenções, né? Aí eu digo, olha, você se considera uma pessoa negra ou branca? Aí parda, não sei, ou branca ou negra, tudo bem. Aí me diga uma coisa, qual é a cor do sangue que corre na nossa veia? Será se quem é amarelo, o sangue vai correr amarelo? Quem é pardo, o sangue é de outra cor? Quem é branco, o sangue é de outra cor? Quem é negro, o sangue é negro? Eu fui fazendo essas indagações, né? E aí eles chegaram à conclusão de que o sangue é vermelho. Eu digo, aí está um ponto importante para a gente não desrespeitar uns aos outros, né? Porque o respeito ele é fundamental, porque você convive com diversas realidades e essas realidades a gente tem que respeitar. Como diz Paulo Freire, né? Não há saber maior e não há saber menor. Existem saberes diferentes. E é com essas diferenças que a gente tem que aprender a conviver, a respeitar o colega, a respeitar o pai, a respeitar todas as pessoas no convívio. Porque um apelido, por exemplo, desagradável, você pode ofender o colega e, como você, Alessandro, muito bem colocou, pode chegar a consequências maiores, porque hoje tudo é resguardado por questão da lei, não é? A lei assegura isso. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, não é? De saber lidar com essas situações. Mas eu volto a repetir que, como eu sou uma pessoa assim, muito extrovertida e levo assim, a coisa muito na naturalidade, no sentido, não no sentido de banalizar, não. É no sentido de que isso é próprio meu, entendeu? E aí a gente tem essa facilidade de conviver, né? Com crianças, com jovens, com adolescentes, com idosos, né? Em todas as idades. Então, graças a Deus, nesse sentido, eu não tenho essa dificuldade de lidar com as diferenças. E a mesma pergunta serve também para esse âmbito religioso. Você, como animador que tem aí de uma comunidade, a sua experiência de vida que você tem com alguns grupos, a sua experiência de vida em alguns eventos, assembleias, a gente sabe que quando se tem um nome de referência e que aquela pessoa é destaque, a gente sempre acha que tem uma pessoa ali que diz, ó, Norberto, aquele que é o Norberto que você tanto fala, e a pessoa já tem um pré-conceito de quem é Norberto. Às vezes eu penso que Norberto é um homem alto, branco, assim. De repente chega Norberto, um homem negro, estatura média, e vem de uma comunidade que é do interior. Então só aí a gente tem tanto o racismo quanto o preconceito junto, não é isso? Como é que você tem lidado isso, que é de fato
na vida, vamos dizer assim, religiosa, porque nem tudo que a gente prega, tudo é que as pessoas seguem. É verdade. Olha, eu tenho uma experiência mais com as comunidades do interior. Exato. Tá? Então, por se tratar de interior, né, a gente tem toda uma organização, né, que tem que ter uma referência, a gente tem o grupo das comunidades, então eu vou voltar mais para essa parte do interior, tá? E, assim, as pessoas me veem como uma boa referência, não é me gabando. É isso, o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, é o que eu ouço, né? E o que a gente ouve das pessoas, né? Você tem que transparecer, né? Não para que você, não no sentido de você se achar que está acima, não, mas é para você analisar aquilo que você está fazendo, não para que você se ache que eu sou o líder deste grupo, então não, de jeito nenhum. Não é assim também que as coisas funcionam. Então, a gente tem uma boa relação também, né, com as pessoas das comunidades do interior. A gente se encontra 4 vezes por ano, né, enquanto animadores, para discutir pautas. E nessas pautas, né, como campanha da fraternidade, avaliação de como se encontra a comunidade, a questão das romarias, o mês da Bíblia, a novena do Natal, enfim, a gente sempre tem essa aproximação com os animadores. Agora, a minha dificuldade nesse sentido é estar mais próximo das comunidades, ou seja, de estar nas comunidades, em algumas comunidades, sempre que possível, por conta das distâncias e também do corre-corre que a gente tem no dia a dia, né? Porque minha vontade, além da gente ter esses encontros aqui na sede 4 vezes ao ano, a minha vontade é de ir sempre ao interior. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, né, sobretudo nos festejos de padroeiros, né, que às vezes as pessoas chamam para fazer uma pregação, algumas comunidades, algumas vezes a gente se junta uma comunidade com a outra, né, que isso também vai fortalecendo e voltando a dizer que é uma relação assim muito boa, né, diante daquilo que a gente vai vivenciando e discutindo dentro daquele contexto. Mas uma coisa a gente tem que destacar, que dentro de qualquer ambiente existem os grupos, não para dividir, mas para unir. Viver a unidade na diversidade. E não achar, eu sou do grupo X e o meu grupo é o melhor. Não, que diversidade é essa? Que unidade é essa? Então, se você participa de um determinado grupo das comunidades do interior, por exemplo, e aí tem o grupo das pessoas da cidade, não é para dizer que o interior é inferior à cidade, porque nós vivemos em um contexto, não é? Viver a unidade na diversidade e assim juntar o útil ao agradável, fortalecer, não é, os laços de amizade, de fé, de companheirismo, para que dentro dessas vivências a gente possa ir enfrentando os desafios que a vida vai nos oferecendo. Tá certo. Professor Norberto, quero lhe agradecer pela sua presença aqui na nossa emissora, por esse bate-papo muito maravilhoso, enriquecedor mesmo, né, para que a gente possa levar tanto essa fala continuamente fortalecendo, né, tanto a comunidade também como os ouvintes. Então, em nome da Zabel FM, quero agradecer primeiro por você ter aceitado o convite e ter também tido esse bate-papo aqui. Olha, eu aqui agradeço e quero complementar aqui a minha fala dizendo que negar a sua cor, negar quem são seus pais, agricultores que são, negar a sua origem é negar de fato quem de fato você é, negar a sua própria existência, negar a sua identidade. Então nós devemos valorizar aquilo que nós somos
né, dentro de um contexto que muitas vezes nós, enquanto negros, somos vistos como inferiores, voltando na conversa inicial, e desvalorizados. Mas não, nós, enquanto negros, somos importantes, temos um papel fundamental e que desenvolvemos muito bem, né, aquilo que a gente faz, aquilo que é nos proposto para realizar. Então, vamos, porque todos nós somos especiais do nosso jeito. A nossa cor é linda, o Brasil é lindo, independente de ser negro, branco, pardo, amarelo, todas as cores são as diferenças que nos faz cada vez mais especiais, que a gente possa ter esse olhar, né, cada vez mais, né, de unidade e não de divisão. E eu quero agradecer pelo convite e foi assim uma felicidade muito grande e espero que tenha contribuído, né, assim para aqueles que nos ouvem e parabenizá-lo a Zabelê FM juntamente com seus parceiros por essa iniciativa brilhante.